O Mengão Queridão realiza hoje o seu último treino na pré-temporada no Brasil. De manhã, a equipe rubro-negra estará com o técnico Tite no Ninho do Urubu, realizando as atividades físicas e táticas. Na parte da tarde, o Flamengo voa para Manaus, onde amanhã o Flamengo faz a sua estreia no ano com a equipe principal. Flamengo e Audax jogam às 21h30 com transmissão da Band e do Band Esportes pelo Campeonato Carioca. No dia seguinte, quinta-feira, dia 18, o Flamengo voa para os Estados Unidos, onde no dia 21 vai enfrentar a equipe do Philadelphia Union e no dia 27 enfrentará a equipe do Orlando City. Essa é a programação do Flamengo. O técnico Tite quer observar jovens talentos na equipe rubro-negra. E aí, o único goleiro da equipe profissional que viaja aos Estados Unidos será Agustin Rossi. Junto com Rossi estará o goleiro de 17 anos, Caio Baroni, de 1,96 m, e também o goleiro Léo Manetti, de 16 aninhos. O Tite tem muito disso, de dar quilometragem para jovens goleiros. Na sua primeira convocação na seleção brasileira, o técnico convocou Hugo Souza, até então um desconhecido no futebol profissional, mas que já tinha larga experiência e era considerado por todos os especialistas um dos grandes jogadores da função. Tite repete a fórmula no Flamengo, levando 2 moleques de 17 e 16 anos para esses amistosos nos Estados Unidos. E por falar em amistosos, o Flamengo do técnico Mário Jorge realizou um amistoso contra o Olaria. A ideia era preparar já o grupo que vai ficar no Brasil para a disputa do Campeonato Carioca. As rodadas 2, 3 e 4 serão disputadas por uma equipe alternativa. A equipe que desce da Copinha, depois de ter se classificado às oitavas de final da competição, se junta à equipe que já está treinando no Ninho do Urubu para poder então fazer uma mescla de jogadores para jogar o Campeonato Carioca. Matheus Cunha deve ser o goleiro titular dessa equipe. Pablo, zagueiro e capitão desta equipe que vai começar o ano jogando Carioca e, por isso, ambos não viajarão. Agora, nesse amistoso, nesse jogo-treino contra o Olaria, que o Flamengo venceu por 2-0, o lateral direito Santiago Ocampos atuou. Com 21 anos, a idade de sub-20 já estourou e o Flamengo vai usar o lateral direito nesse certame regional. Havia muitas dúvidas se Santiago Ocampos ainda estava no clube de regatas do Flamengo, mas como eu vinha dizendo desde sempre, ele está no Flamengo, fez um amistoso contra o Olaria e vai ser aproveitado pelo técnico Mário Jorge para jogar o Campeonato Carioca. Essa é a informação para vocês que me perguntam sempre sobre Santiago Ocampos, tá bom? Bom, quem não vai viajar para Manaus e, consequentemente, não viajará para os Estados Unidos? Thiago Maia está saindo do Flamengo para o Inter. Eles estão ali na fase final de negociação e, portanto, muito em breve o jogador deve ser oficializado como novo reforço do Internacional de Porto Alegre. O zagueiro Pablo vai ficar no Rio de Janeiro, até porque o Corinthians iniciou conversas com o staff do jogador. O Flamengo tinha planos para o zagueiro ao longo de 2024, mas também não iria impedir caso alguma equipe brasileira tivesse interesse no atleta. E o Corinthians demonstrou interesse no jogador e já abriu conversas com o atleta. Se as conversas vão virar uma proposta para o Flamengo, aí são outros 500. O fato é que o Flamengo topa até emprestá-lo. Matheus Cunha fica, mas esse não tem negociações com ninguém, ele fica apenas para ter quilometragem e poder ajudar a equipe no Campeonato Carioca. E o Mateuzinho também tem conversas avançadas para se tornar jogador corintiano. Aliás, esse é o motivo da rusga do Flamengo com o Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino entende que o Mateuzinho seria um bom reforço para eles nesse ano de 2024. Acontece que o Mateuzinho não se interessou em jogar no Red Bull Bragantino. Na cabeça do Mateuzinho, ou ele saía para o Flamengo para um clube de igual massa de torcida e visibilidade,
ou para a Europa. Como não pintaram propostas da Europa por ele, o Corinthians se interessou e o Mateuzinho achou uma boa ir para o Clube Paulista. O Clube Paulista conversou com o Flamengo e terá o Mateuzinho apenas por empréstimo, sem passe fixado no final. O Flamengo colocou lá aquela famosa cláusula para o atleta não poder enfrentar o Flamengo ao longo da temporada. Mas o jogador sai da equipe rubro-negra por empréstimo de uma temporada. Mateuzinho deve seguir a São Paulo nos próximos dias para poder realizar exames e ser, então, anunciado pela equipe paulista. Aí o Flamengo ficaria apenas com 2 laterais direitos, Guilhermo Varela e Wesley. Há clubes interessados no Wesley. O Porto mesmo foi um que andou sondando o Flamengo pelo jogador. Propostas? Nenhuma ainda. Já está na hora do Flamengo procurar um reforço? Passou da hora do Flamengo se reforçar na lateral direita. Mas se o Wesley ou o Guilhermo Varela não saírem da equipe, o Flamengo não deve procurar um lateral direito nesse semestre. O Flamengo vai deixar, então, para negociar um dos 2 atletas no meio do ano e, então, abrir vaga para um lateral. O sonho do Tite é o Danilo, que já se proclamou torcedor rubro-negro, que gosta do Flamengo, tem a família toda rubro-negra, como ele mesmo disse, e a ideia do Flamengo era ter o Danilo. Só que o Danilo renovou com a Juventus e o sonho do Flamengo repatriar esse atleta ficou adiado. Outros nomes podem aparecer na berlinda e vocês sabem que aqui no nosso canal, com muita responsabilidade, amor e carinho, a gente trará para vocês esses nomes no momento certo. Assim como trouxemos para vocês, lá no longevo dezembro de 2023, o interesse do Flamengo por Thiago Alcântara. Mengão queridão, na Espanha, vai conversar com o staff do jogador para saber se o jogador tem interesse em atuar pelo Clube de Regatas do Flamengo. Se você quiser saber mais detalhes, novidades sobre a situação do Thiago Alcântara, hoje cedinho eu publiquei uma matéria na minha coluna do dia, então se você quiser saber detalhes sobre a possível chegada de Thiago Alcântara no Mengão, basta você acessar o dia.ig.com.br, vai lá no menuzinho Esportes, vai ter o meu nome lá, Fabrício Lopes, você vai saber tudinho através da minha matéria, valeu? Bom, o Thiago Maia ainda tem mais um detalhe que eu quero passar para vocês. O Flamengo comprou o jogador por 5 milhões de euros. O Internacional de Porto Alegre propôs ao Flamengo cerca de 3 milhões de euros pelo jogador. O Flamengo não vai se opor à saída do atleta, mas precisa que essa proposta chegue a pelo menos 3,5, 4 milhões de euros. Então, o que separa o Thiago Maia do Inter hoje é esse 1 milhão de euros aí. O Flamengo pagou 5, quer reaver pelo menos 3,5 ou 4. E a proposta do Inter é abaixo disso. O Inter melhorando aí, o Thiago segue para Porto Alegre para fazer os exames e então ser anunciado como novo reforço do time gaúcho. Aí eu pergunto para vocês, nós ficaríamos com Igor Jesus, com Alan, com Eric Pulgar, que fez aniversário ontem, e com o jovem Ryan Luca. 4 jogadores na posição de primeiro volante. Vocês veem a necessidade do Flamengo ir ao mercado para poder contratar mais um primeiro volante? Coloca aí nos comentários, vocês sabem, aqui no nosso canal, seu comentário, a sua inscrição, sua curtida e o seu compartilhamento, o ICCC, são muito importantes para nós. Então não se esqueça. Curta, compartilha, comenta e se inscreva. Mas não esquece mesmo, não. Curta, compartilha e comenta. Além, é claro, de verificar se você é inscrito e se não for, se inscreva no nosso canal. Nação, seguinte, Léo Ortiz, tá? Tivemos aí um amistoso entre Red Bull Bragantino e Inter de Limeira. O Red Bull Bragantino ganhou por 2-1. O detalhe é que o Léo Ortiz não foi para a partida. O Bragantino tem dúvida, inclusive, se vai inscrever o Léo Ortiz para a primeira fase do Campeonato Paulista. Hoje é dia 16 de janeiro. Daqui a 4 dias, o Red Bull Bragantino estreia na temporada, jogando contra o Água Santa
pelo Campeonato Paulista e simplesmente os caras estão travando até este momento uma queda de braço com o jogador. O jogador já rodou a baiana lá dentro, já disse que não quer ficar no Red Bull Bragantino, que não pensa no Bragantino, nem as pré-eleições do técnico Pedro Caixinha, o jogador está dando importância a mais, a parte dele o Léo Ortiz está fazendo. O Bragantino quer se mostrar poderoso, quer se mostrar grande, quer mandar um recado para o mercado sul-americano que não é na base da truculência que um jogador deles vai deixar o clube. Em contrapartida, o staff do Léo Ortiz está sendo bastante truculento com a equipe do Red Bull Bragantino, mandando um recado também de que o clube não tem o direito de cercear o jogador de jogar onde ele quer jogar. Enquanto isso, nós não vemos a imprensa bairrista paulista dizendo que a mãe do Léo Ortiz está triste porque ele está treinando separado, que chorou porque não estão deixando ele jogar, ou a gente não vê a imprensa dizendo que seria melhor para o Léo Ortiz mudar de ares. Eu estou dando os exemplos do que a imprensa fez com Pedro e com Gabriel Barbosa mais recentemente. Nada disso a gente vê por parte da imprensa, o que é um exemplo claro de que quando é com o Flamengo, o coro canta. Quando é com os outros clubes, a imprensa se faz de morta. Mas o fato é que Léo Ortiz e Bragantino não chegam a um acordo e quanto mais eles discordarem, mais próximo o atleta fica do Flamengo. O Bragantino pode esticar a corda até o limite da janela de transferências, mas sabe que a postura do jogador é irreversível e que mais dia menos dia vai ter que sentar com seu empresário para acertar a saída do jogador para o Flamengo. Já o Matias Vinha, está tudo certo entre Flamengo e Roma. Os valores foram acertados na noite de ontem e agora a questão é botar tudo no papel, mandar o jogador fazer os exames e o Flamengo apresentá-lo como reforço. Dificilmente essa negociação não dará certo. O Flamengo vem avançando junto com a Roma há vários dias. Na quinta-feira da semana passada, os caras tinham se acertado em questão de valores. Ontem, os caras se acertaram sobre as cláusulas. No total, o Flamengo deve mesmo pagar cerca de 10 milhões de euros para o jogador. Mas é daquela forma que eu expliquei para vocês. O pagamento seria de 7 a 7,5 milhões de euros. Esse é o valor. Os outros 2,5 milhões de euros, como a gente antecipou aqui para vocês, seriam pagos através de metas que o jogador deveria cumprir. Aos poucos, o Flamengo vai se reforçando. A próxima situação do Flamengo é com o Thiago Alcântara e com o menino Luiz Henrique. Tudo dando certo, o Flamengo volta da Europa com Thiago Alcântara, Matias Vinha e Luiz Henrique. Que mochilão que seria esse do Marcos Braz, né? Mas calma, ainda há algumas situações, tanto com o Luiz Henrique, muitas situações com o Luiz Henrique e muitas situações com o Thiago Alcântara, que se vier, viria só para o meio do ano, uma vez que ele ainda tem 6 meses de contrato com o Liverpool. Thiago Alcântara, Matias Vinha e Luiz Henrique, se fechasse essa contratação, mesmo o Alcântara vindo no meio do ano, seria um bom mochilão do Flamengo? Daria outra perspectiva para 2024? Curta, comente e compartilhe. Eu amo vocês demais. Obrigado por tudo. Tenham todos vocês uma excelente terça-feira. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.